noite, igreja. Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, eu estou aqui primeiro, queria me apresentar, como o pastor falou, eu sou Marcel, eu estou como líder de adolescentes aqui da nossa igreja. Obrigado, Wanda. E eu queria hoje falar com os irmãos sobre o texto lá em Lucas, o Evangelho segundo Lucas. A gente vai ler o capítulo 7, dos versos de 1 a 10. Lucas 7, a gente vai ler dos versos de 1 a 10. Eu vou ler na nova versão transformadora. O título que eu dei a esse sermão, a essa mensagem, é A Suprema Autoridade de Jesus. A Suprema Autoridade de Cristo Jesus. Lucas 7, de 1 a 10. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo, um servo muito estimado de um centurião, de um oficial romano, estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu servo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial romano mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Vamos orar, irmãos. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva, Pai. A Tua palavra é eficaz, ó Deus. A Tua palavra, Pai, arde em nossos corações, ó Pai. E que o Senhor fale hoje, através de mim, apesar de mim, sobre a Tua autoridade, Pai. A Sua suprema autoridade, Pai. E o que esse centurião entendeu que a gente talvez ainda precise entender, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Então, aqui nesse cenário que a gente está lendo, na época de Jesus, o Império Romano, ele tinha dominado toda a região em que os judeus viviam. Como uma máquina imparável, César conquistou muitos territórios. A forma que César governava era um pouco diferente. Ao invés de submeter o povo à escravidão forçada, ao exílio com a Babilônia, o Império Romano, antes de invadir as regiões, eles enviavam um mensageiro, eles enviavam alguém que trazia as boas novas de César, a boa notícia de que Roma tinha chegado até aquele lugar e oferecia àquele povo a sua paz, a famosa Pax Romana. Então, se o povo não aceitasse essa paz, as legiões do Império, todo o exército do Império, iria invadir e destruir tudo. E se eles aceitassem, aquele povo ali era submetido a uma contribuição forçada de impostos pagos a Roma. Mas por que eu estou falando de tudo isso? O homem que a gente leu aqui nesse texto como oficial romano ou centurião, era um homem que liderava cerca de 100 soldados. E provavelmente era um dos responsáveis militar na região ali onde Jesus estava. E hoje eu quero que a gente entenda quem tem a verdadeira autoridade sobre tudo. E mais do que apenas entender, eu quero que eu e você, a gente viva segundo essa verdade. A verdade de que Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso amado, tem uma autoridade indescritível. E nos convida a termos fé. Perdão, irmãos. Total confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você, no seu trabalho, coordene, como esse centurião, muitas pessoas. Talvez você mande, as pessoas obedeçam. Ou talvez você tenha um chefe que te manda fazer algo e você tem que fazer.
mesmo talvez não gostando daquilo, você vai lá e faz. Então, parece que talvez no nosso dia a dia, a gente não confia tanto na autoridade de Jesus. Parece que a gente não vive segundo a realidade de que Ele é a maior autoridade. Porque muitas vezes, não sei com os irmãos, mas comigo, às vezes, eu entendo que Jesus está me convidando a eu confiar nele, a eu ter um passo de fé, a eu fazer algo ou não fazer algo, e aí muitas vezes a gente ignora. E aí eu fico pensando, se a gente obedece o nosso chefe no trabalho, por que a gente desobedece ao nosso Deus? Será que a gente está temendo mais a autoridade humana do que a autoridade de Cristo? O centurião, esse oficial romano, ele demonstra uma fé aqui que surpreende a Jesus. Uma fé maior do que todos os judeus ali que Jesus tinha encontrado. A fé do centurião, só dele ouvir falar de Jesus, e já tendo conhecido o Deus de Israel, porque a palavra diz que ele construiu sinagogas, ele firmou a sua fé na autoridade de Cristo. Ele tinha certeza que, assim como se ele mandasse o seu servo, o seu escravo, fazer alguma coisa, ele iria fazer naquele mesmo momento, ele tinha certeza que uma ordem de Jesus era suficiente para curar o seu servo. Ele reconheceu a autoridade divina de Cristo, que é essa autoridade sobrenatural. E a sua fé, a sua convicção nessa autoridade, do poder de Jesus, estava totalmente firmado que ele sabia que só uma palavra de Cristo era suficiente. E aí a pergunta é, o que esse oficial romano, o que esse centurião entendeu que a gente não entendeu ainda? E a primeira ponto de reflexão é que ele reconheceu completamente, totalmente, a autoridade de Jesus. A autoridade humana, o quanto alguém pode me trazer benefício, vai até um certo ponto, irmãos, vai até um limite. Até a maior autoridade do Brasil, do mundo, não consegue fazer tudo o que querem. A autoridade era algo que esse oficial romano aqui ele entendia. Imagina o cenário, irmãos, do primeiro século, lá da época de Jesus. Esse homem aqui, com certeza, em um momento, se inscreveu para fazer parte, ou foi convocado para fazer parte do exército de Roma. Então, ele entrou no exército, e como no exército aqui no Brasil, ele obedeceu muito, ele obedeceu, ele recebeu ordens, ele não tinha voz a ser ouvida, ele só tinha que obedecer, ele só poderia obedecer. Então, os anos ali, eles foram se passando, ele foi progredindo militarmente, passou a comandar 10 homens, passou a comandar 20, 30 homens, ele percebeu que aqueles homens que ele tinha que comandar tinham que lhe obedecer, eles não tinham escolha. Então, nesse momento que ele se encontra com Jesus, ele era responsável por cerca de 100 homens. 100 homens que estavam sob seu comando. Se ele dissesse para todo mundo fazer alguma coisa, se jogar no lago, eles tinham que se jogar no lago sem discutir o porquê. E é claro, ele também teria que obedecer, continuar obedecendo seus superiores. Na cabeça dele, na cabeça de todo militar, eu acredito, está muito claro a hierarquia. Ele obedecia a muitas pessoas e aqueles 100 obedeciam a ele, de forma direta. Só que a autoridade, assim como o dinheiro, eles não são absolutos. Em um momento, nem a autoridade, nem o dinheiro, nem influências podem exercer realmente poder. Quando uma doença chega e os remédios não são mais suficientes, os melhores médicos não conseguem entender, não conseguem diagnosticar, dão apenas um prazo de vida porque não há mais o que ser feito. Quando esse momento acontece, como aconteceu na vida desse centurião, quando alguém que aquele centurião amava ficou doente, quase morrendo, ele mesmo à distância, irmãos, ele tem um encontro com aquele que tem a verdadeira autoridade. E o convite de Jesus hoje, para mim e para você, é ter mais uma vez esse encontro, é reconhecer a autoridade de Jesus. Ele reconhece que Jesus tinha uma autoridade que nem mesmo César tinha, a autoridade suprema sobre a vida e sobre a morte. Então, a sua esperança, a fé dele,
foi depositada não em seu próprio poder, em sua própria influência, mas em Jesus, aquele homem ali judeu que viveu entre eles. Ele entendeu que aquele homem, só de ouvir falar as histórias de cura, de milagres, ele entendeu que a autoridade que ele tinha, a autoridade que Jesus tinha, não era uma autoridade simplesmente delegada, era uma autoridade inata dele. A autoridade de Deus estava sobre Jesus. E sabemos isso porque Jesus é o próprio Deus, que se despiu da sua glória e veio como um homem. Ele é o Messias prometido que foi rejeitado pelo seu povo, os judeus. Mas aquele centurião, que era um cidadão romano, ele entendeu quem Jesus era. A gente percebe que aquele homem era um simpatizante dos judeus, construiu ali as sinagogas, ajudou o povo, tanto que os próprios judeus vão e intercedem por ele. Só que ele entendeu que em um ambiente de morte, em um ambiente em que seu status militar não valia de nada, ele teria que confiar. Ele teria que confiar que só Jesus, só aquele homem de quem ele ouviu falar e ouviu os milagres, aquele homem que a gente sabe que é o próprio Deus, o Filho de Deus, tem toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte. Jesus tem toda a autoridade sobre a minha e a sua vida. Jesus sabe quando você está no seu trabalho, e você está irritado, e você não quer fazer o que te mandaram, mas você vai lá e faz, ele sabe como está o seu coração. Ele quer que a gente simplesmente confie, dê passos de fé, nos relacione com Ele. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que quer relacionamento. E para a gente se relacionar, a gente tem que entender que Ele é a autoridade suprema. Somente Jesus transforma verdadeiramente, irmãos. E Jesus, Ele nos chama a ter essa fé, essa confiança, essa esperança que aquele homem teve, que o centurião teve. Só que o problema, irmãos, é que a gente, muitas vezes, firma a nossa esperança e a nossa confiança em homens que a gente pensa que pode nos ajudar, que pensa que pode nos dar mais dinheiro ou abrir alguma porta, e a gente esquece de Cristo. Então, a gente tem que entender que não adianta firmar o nosso coração, a nossa mente, na confiança de pessoas, independente de quem seja. Não vale a pena, irmãos, depositar a nossa esperança em pessoas, em homens. A nossa fé deve estar totalmente firmada nele. A gente tem que se submeter, meus irmãos, a quem tem a verdadeira autoridade, que é Jesus. E a segunda coisa, irmãos, que eu entendi que esse oficial romano entendeu e que muitas vezes a gente não entende, é que ele se humilhou. Ele se humilhou, ele se humilha perante Jesus. Quando a gente está em uma fase da nossa vida em que tudo vai bem, em que tudo está bem, tudo está caminhando, a gente não está com muitos problemas, muito difíceis, rapidamente a gente esquece de Deus, rapidamente a gente esquece de buscar a Deus. Rapidamente a gente, em um momento que a gente precisa, a gente ora, jejua, faz. Quando a gente ganha, a gente agradece de vez em quando, mas a gente não busca a Deus, não se humilha perante Deus como a gente deveria. E apesar desse homem, desse centurião, ser um militar respeitado, que abençoava ali os judeus, o povo de Israel, esse homem, ele deixa todo o seu cargo de lado, ele se humilha perante Jesus. Ele deixa de lado a sua honra, de tal forma que ele percebe que ele não é digno de ir ao encontro de Jesus. Ele não é digno de receber Jesus na sua casa. Só que o problema é que a gente acha que a gente é digno. Nós achamos que nós merecemos que Deus nos faça algo. Nós achamos que merecemos que Deus faça o que a gente pede. Achamos porque não fazemos mal, porque vamos à igreja domingo de manhã, de noite, EBD, quarta-feira. Porque oramos todos os dias, porque já lemos a Bíblia toda, porque lemos todo dia, que Deus tem que fazer o que nós pedimos. E Deus passa a ser em nossos corações
como um gênio da lâmpada ali, que recorremos quando a gente tem um pedido para fazer. A gente não se humilha perante ao Deus que nos deu tudo, que nos dá tudo. Eu não sei se os irmãos conhecem alguém assim, mas eu acho que sim. Você sabe aquele tipo de pessoa que se aproxima de você só porque você tem alguma coisa que pode beneficiar ela? Só por interesse? Eu acho que talvez você tenha pensado em alguém aí, na sua cabeça. E quando essa pessoa ela chega perto de você, você já sabe que ela está ali só por interesse, está ali só porque ela não se importa de verdade com você, não. Ela quer se beneficiar do que você tem. Ela quer alguma coisa sua. E a gente sabe o quão ruim é ficar perto de pessoas assim. A questão aqui é que muitas vezes nós somos essa pessoa diante de Deus. A gente só procura Ele, a gente só se humilha perante Ele quando a gente quer que Ele faça algo, quando a gente está precisando, quando surge um imprevisto, quando alguém que a gente ama fica doente, quando a gente está precisando de emprego, quando a gente está precisando de alguma coisa. E quando a gente consegue o que a gente quer, quando a gente consegue o que a gente almeja, a gente se afasta de Deus. A gente não ora com o vigor que a gente estava orando. E se a gente não gosta de estar perto de pessoas assim, interesseiras, por que a gente age dessa forma com o nosso Pai Celestial? E aí tem outra coisa, outro lado. Quando que nós pedimos e pedimos e pedimos, não acontece, ou demora muito para acontecer, a gente fica frustrado, irritado, chateado. A gente, ao invés de se humilhar perante Deus, a gente quer que Deus faça a nossa vontade de qualquer jeito. Ao invés de reconhecer a autoridade de Jesus, descansar no que Ele tem para nós, o sim ou o não. Ao invés de nos humilharmos diante de Deus, que tem o verdadeiro e único poder para transformar toda e qualquer realidade, a gente quer nos engrandecer, nos justificar, pensamos que o que falta eu fazer para que isso aconteça? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que ofertar mais na igreja? Ler mais a Bíblia? Jejuar mais? Eu estou jejuando pouco. E se a gente pensa desse jeito, se a gente acha que a gente merece as bênçãos de Deus, a gente cai num legalismo tremendo, irmãos, de que se eu fizer isso, por eu fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. A gente quase quer pôr Deus contra a parede. Sendo que a gente deveria reconhecer quão pequeno a gente é. Assim como aquele centurião, que era um homem importante ali da região, ele entende que comparado a Jesus, a autoridade dele não valia de nada. A gente tem que entender que a gente não vale de nada, irmãos. A gente não merece nada. O quão bom você pode ser e fazer para as pessoas, diante de Deus, é como crapo de imundícia. Se a gente não se humilhar e entender que a gente não é nada comparado ao nosso Deus, não adianta. A gente deve reconhecer o quão pequeno a gente é. Se a gente quer ser grande no reino de Deus, a gente tem que servir. A gente tem que ser os menores, os últimos, nos colocar de fato realmente em último lugar. Colocar a nossa vontade em último lugar. Nos humilhar completamente perante o Senhor. E isso aqui, que eu estou falando sobre servir, nesse momento aqui é muito, muito bonito, né? Muito fácil falar, Só que amanhã, quando eu e você, a gente acordar e a gente for trabalhar, ou for estudar, ou for fazer qualquer coisa, se a gente não entender isso e realmente estar disposto a servir, a talvez nos sacrificar, a perder alguma coisa para que alguém ganhar, a gente não entendeu ainda. E aí eu queria te fazer uma pergunta para você pensar: qual foi a última vez que você colocou a sua vontade de lado para beneficiar o seu irmão, o seu próximo? Eu queria ser um pouquinho mais ousado, na verdade. Qual foi a última vez, ou a primeira vez, ou a única vez, talvez,
que você colocou a sua vontade de lado para beneficiar alguém que você não gosta, o seu inimigo. Porque lá em Mateus 5,44, Jesus vai falar assim: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Qual foi a última vez que fizemos isso? Ou será que nós fizemos isso? Será que eu e você, a gente está vivendo o Evangelho realmente por completo? Ou a gente só quer a parte da Bíblia que nos beneficia? Só quer os galardões, as bênçãos de Deus? Será que a gente tem se humilhado realmente perante Jesus e perante o nosso próximo? Ou será que a gente tem nos engrandecido e sempre querendo que a nossa vontade prevaleça? Somente Jesus, irmãos, consegue transformar o nosso coração de tal forma que isso que eu falei aqui seja verdade. A nossa própria força, a nossa carne não quer isso. A nossa carne quer sempre se dar bem. A nossa carne quer sempre que a nossa vontade seja feita. Isso é fato. Quando eu acordo de manhã, 5, 6 da manhã, e alguém me dá uma fechada no trânsito, alguém faz alguma coisa, eu vou me irar e eu vou querer que aquela pessoa... Eu não vou querer o melhor para ela, mas Cristo me chama e me transforma a ponto de eu abençoar mesmo aquela pessoa que me fez mal. Somente Jesus, somente o Espírito de Deus transforma o nosso coração a ponto de vivermos o que Paulo declarou, que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como João Batista falou, importa que ele cresça e eu diminua. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, se Cristo vive em nós, o que importa então é realizar os desejos que Ele tem para nós. É fazer cumprir a vontade dEle em nossas vidas. E não buscar a minha felicidade fazendo pedidos a Deus. Mas para isso, irmãos, nós temos que nos negarmos dia após dia. E não é que você não pode fazer pedidos a Deus, irmãos. Claro que a gente pode, Deus nos convida a gente se entregar a Ele. Mas Deus nos convida a termos um relacionamento. Deus não quer que a gente vá lá, esfregue a lâmpada e faça pedido e depois volte. Não, Deus quer caminhar com você dia após dia. Então, mais uma vez, irmãos, eu pergunto... O que esse oficial romano, o que esse centurião entendeu que a gente não entendeu ainda? Ele teve uma fé inabalável, uma fé mesmo sem ver Cristo, ele confiou. Ele reconhece então a autoridade de Cristo. Ele se humilha perante Cristo e ele tem fé em Cristo. O texto vai nos dizer que ele era um amigo do povo judeu. Ele construiu sinagogas, ele construiu sinagogas, ele ajudou ali o povo judeu, mesmo sendo teoricamente um inimigo, porque ele era um romano, ele estava ali a serviço do Império Romano. E o interessante é que a fé desse homem não começou quando o seu servo ficou doente, não começou quando o seu servo estava quase morrendo e ele precisava de uma cura miraculosa. A fé desse homem era manifesta através das boas obras que ele fazia, do amor, da compaixão que ele tinha pelo povo. A fé desse homem, com certeza, nesse momento aqui em que Jesus está caminhando e indo à casa dele, com certeza, irmãos, constrangeu os próprios judeus. Ele utilizou, irmãos, recursos próprios, seu salário, para construir sinagogas, para construir lugares que os judeus pudessem se reunir para adorar, para estudarem sobre Deus. A fé desse homem, com certeza, já estava firmada no Deus de Israel. Ele entendeu que tudo que ele tinha, todo recurso que chegava até ele, a posição que ele ocupava no exército, tudo isso tinha o propósito de abençoar, tinha o propósito de glorificar ao Deus de Israel. E aí eu chego em uma das chaves desse texto, do que esse homem entendeu para a nossa vida, que é que Deus não nos coloca aonde a gente está à toa.
A gente tem um propósito, a gente tem uma missão. Só que o problema é que nosso dia a dia, conforme as coisas acontecem, problemas surgem, dificuldades vêm, a gente se esquece disso e a gente vive no automático. A gente faz o nosso trabalho porque a gente tem que fazer, mas a gente quer mesmo ir para casa logo e é isso aí. Se a gente não entende que tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, aonde a gente está, é propósito de Deus, a gente não consegue entender que a nossa vida lá fora, que é onde a gente vive mais, a nossa vida lá fora manifesta a fé que a gente tem em Deus e demonstra para quem está ao nosso redor em quem a gente crê. E se a gente não entende que tudo que a gente tem, tudo que chega até nós, é tudo dele, tudo que temos e somos é dele, se a gente não entende isso, a gente vive um propósito de vida distorcido. Uma vida que não é guiada pela fé. E uma vida sem fé, uma pessoa sem fé, a gente sabe, como o autor de Hebreus vai nos falar, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não demonstra a fé através da nossa vida, não adianta nada, irmãos. Se a gente é duro, ríspido com pessoas que estão ao nosso lado diariamente, que trabalham com a gente, se a gente é indiferente por pessoas que passam por nós, se o nosso ego é tão grande que a gente não se importa mais com quem está ao nosso lado, não faz diferença alguma a gente vir para a igreja. Se a gente não é transformado verdadeiramente, busca em Cristo a fonte dessa transformação, reconhecendo a autoridade dEle, se humilhando perante dEle, tendo fé nele, e assim Ele transforma o nosso coração, como Paulo falou, para que não viva mais eu, mas Ele vive em mim, não adianta nada. Então, Deus, Ele nos coloca, e com certeza te colocou, independente de onde você está, de onde você trabalha, de onde você estuda, com um propósito. Com o propósito de servir, mesmo que talvez o seu colega de trabalho ou o seu chefe não mereça. A gente tem que dar o nosso melhor, mesmo quem está ao nosso lado não merecendo, quem vai se beneficiar do nosso trabalho não merecendo, segundo a gente não merece. Porque nós não merecíamos o favor de Deus. E Ele nos deu a sua graça, Ele nos deu a sua misericórdia. A gente não pode ser arrogante, irmãos, soberbos, querendo decidir quem merece e quem não merece que a gente sirva, que a gente se doe. Vocês viram, irmãos, a gente leu agora em Mateus que Jesus, que é quem nós cremos, nos diz para amar nossos inimigos, amar quem está ao nosso lado, independente de quem seja. E a forma que a gente se sente, que o nosso coração se sente, quando nos colocam em uma posição que a gente tem que servir, diz muito, irmãos, sobre o nosso coração. E a nossa fé em Cristo nos possibilita enxergar a nossa vida como um meio de glorificar a Deus em todo o tempo, com toda a atitude, com todo o vigor. E já concluindo, irmãos, a nossa vida, o nosso dia a dia, não pode ser fazer coisas para sermos aceitos por Deus, para ganhar coisas de Deus, para sermos abençoados por Deus. Nós já temos tudo em Cristo, irmãos. Na cruz Ele já nos deu tudo que a gente precisava. Quando nós cremos em Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e confessamos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já temos tudo. Então nós fazemos coisas boas, nós servimos, nós nos doamos, porque nós já recebemos, não para receber alguma coisa. Só que é muito fácil inverter essa lógica, irmãos. E é muito perigoso também. E Ele mesmo nos disse e nos diz diariamente, para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Antes, com oração e súplicas, nós devemos pôr, sim, nossas dificuldades, nossos anseios, nossos desejos diante dEle. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E
todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A nossa fé, a fé que temos em Deus, nos possibilita confiar de tal forma na autoridade de Jesus que nós somos transformados. Quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus, quando nós reconhecemos que nós devemos nos humilhar perante Jesus, quando nós reconhecemos que a nossa fé em Jesus deve ser transbordante, nós somos transformados. A nossa confiança, então, passa a não ser mais em um poder que a gente acha que a gente tem, no cargo que a gente ocupa, em pessoas que a gente conhece. A nossa confiança passa a ser naquele que se entregou por nós, irmãos. Naquele que viveu uma vida sem pecado algum e mesmo assim escolheu morrer a nossa morte para a gente viver a vida dele. A fé, irmãos, é a confiança total em Cristo, é dar o passo e deixar Ele colocar o chão, é descansar nele. Descansar, irmãos. Aonde a gente tem depositado a nossa confiança e a nossa esperança? Se a gente não reconhece a autoridade de Jesus, se a gente não se humilha perante Jesus, perante nosso Deus, se a gente não tiver fé, irmãos, a gente vai viver uma vida achando que está firmado na rocha, mas está firmado na areia, sem base, sem estrutura, sem alicerce. A nossa autoridade, irmãos, o que nós somos, nosso trabalho, nosso estudo, não vale de nada perante nosso Deus. Nosso orgulho, nosso ego só servem para alimentar o pecado que arde em nossos corações. A confiança em nossa força, a fé nos homens e a expectativa que nós temos em relação às pessoas apenas nos desviam do foco que deve ser Jesus. Se a gente não focar em Jesus, se a gente focar em qualquer coisa ou pessoa que não for Jesus, não adianta nada. Abaixe sua cabeça, irmãos, feche seus olhos. Pense nas situações do seu dia a dia que você tem enfrentado, dificuldade, que você tem ficado chateado, que tem feito seu coração se entristecer. Situações que talvez não se resolveram, situações que talvez você já tenha orado, já esteja orando há um tempo por isso. Descansa em Deus, descansa em Jesus. O sim e o não pertencem a Ele. Pai amado, nós estamos aqui em Tua presença porque nós reconhecemos a Tua autoridade, Pai. Nós queremos nos humilhar perante ao Senhor, nós queremos descansar em Ti, termos fé completa no Senhor, ó Pai. Não deixa que a ansiedade e o medo roubem o nosso foco. O nosso foco é em Ti. O Senhor é a autoridade suprema sobre a minha vida, Pai. O Senhor é a autoridade suprema sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos Te seguir, Te glorificar, Te exaltar, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém.